Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, beleza? É a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque eu tinha gravado ele inteiro, mas não sei por que carambas acabou dando um problema aqui e não consegui, tá? Como é que vocês estão? Né? Depois de um tempinho eu estava fora do canal, agora voltei. E vamos direto ao assunto. Como diz o próprio título, vou falar um pouco sobre essa febre do day trade que nós estamos tratando aqui a partir desses tópicos. Selics e investimentos, a febre do day trade, o que caramba é isso? Realidade da poupança brasileira, um pouco sobre minha experiência de investimentos e conteúdo gratuito para estudos. Tá na descrição do vídeo, caso você não queira assistir o vídeo inteiro, tá na descrição todos os links, tá lá tudo bonitinho. Tá bom? Então vamos lá. O que caramba é a Selic? A grosso modo, a gente pode falar que a Selic, tudo em questão de investimentos, está atrelado à Selic, que é a taxa que o próprio Banco Central, o Bacen, ele impõe por N motivos, ao qual não vou entrar no mérito, tá bom? Atualmente, a nossa taxa de juros base está em 2, ok? O cacete celular. Você não vai falar o que eu quero, você que se exploda. Pronto, voltando para cá. Então vamos lá. Selic atualmente está em 2%. O Google está querendo me ferrar aqui no vídeo. Está 2% ao ano. Ok, que isso daqui é uma taxa nominal, mas o que isso quer dizer a grossíssimo modo? Se você deixar 100 reais guardados numa conta, ao fim do ano você vai ter 102. É exatamente isso? Não. Se você deixar no Nubank, por exemplo, talvez rinda um pouco mais. A taxa da poupança é um pouco diferente. O cálculo da poupança é um cálculo meio estranho, né? Depende muito da taxa Selic, bababá. Caso não, ele paga não sei o quê. Mas a gente pode considerar aqui que é a grossíssimo modo os investimentos base que nós vamos ter é em torno de 2% ao ano. Tá? Então, o quanto que você ganha em títulos do governo é 2% ao ano e assim por diante. Não é exatamente isso, mas a grosso modo a gente pode interpretar dessa forma. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que renda fixa, principalmente rendas atreladas à Selic, são rendas que não vão render muita coisa ao longo deste ano. Pelo menos nós estamos trabalhando no dia 7/10 de 2020, tudo bem que já são 11h34 da noite. Tá bom? Então, partindo disso, beleza? Partindo disso, o que nós temos? Teve um grande aumento, pelo menos atualmente, de gente que já está começando a investir em outras coisas, em ações, debêntures, né, em fundos de investimentos e etc, porque afinal de contas, mesmo você tendo rendimentos a 5% ao ano, é melhor do que a 2% ao ano, tá bom? Aí não se esqueçam que são rendas variáveis, então pode ser que ao longo do tempo você tenha depreciação daquilo que você investiu, da ação que você comprou, do fundo, seja lá o que for. Ainda assim tem muita gente passando da renda fixa, poupança, deixar a conta guardada no Nubank, para renda variável, que aí nós estamos tratando de ações e etc. Aí o que acontece? Você tem a febre atualmente do day trade, né, que é o novo marketing digital. Porque vai aparecer um monte de gente desgraçada da vida, né? Não estou falando que são todos, mas muitos que fazem videozinhos no YouTube aí mostrando que tá num puta de um carrão, que vai mostrar o curso, que vai ensinar para vocês como é que você ganha no dinheiro no day trade, na bolsa, que ele ficou rico pra caralho e vai te deixar tão rico quanto, porque só ele sabe como é que faz. Né? Que se fosse tão fácil, todo matemático, todo estatístico seria rico pra cacete. Né? Mas o que carambas é o day trade? Quando nós estamos falando sobre compras de ações, etc., né, existem tempos ao qual você compra e você vende essa ação. O day trade, inclusive esse é um dos conteúdos gratuitos, bem gratuitos mesmo, que a própria CVM está disponibilizando, está na descrição do vídeo, caso você já queira. E tá, aqui ele mostra, tem um documento deles que é só sobre day trade. E aqui essa tabelinha mostra mais ou menos quais são as características do day trade. Então, quando a gente está falando sobre tipo de operação, por exemplo, do day trade, ele é especulativo. O que eu estou tratando como especulativo aqui? No documento ele explica melhor, mas a gente está tratando de uma variação de curtíssimo prazo. Dependendo, você vai ter uma análise, só aquela análise do gráfico, porque não dá para você ficar analisando tudo
da empresa, né, o tempo inteiro quando você está fazendo day trade. Não quer dizer que você não tenha tempo para isso, mas a velocidade das ações que vão acontecendo, das informações que vão rolando ao longo do mundo, ao longo do Brasil e afins ao longo do dia, vão influenciar naquilo que você está trabalhando. E day trade nada mais é do que o lucro a curtíssimo prazo, é o lucro do dia. Você comprou no dia, vendeu no mesmo dia e assim por diante. Tá bom? Então pode ver aqui, ó, tipo de operação ela é especulativa, tipo de investimento de curtíssimo prazo, periodicidade de um dia, compra no mesmo dia, vende no mesmo dia. Tipo de análise é gráfica, você vai ver pelos gráficos lá, né? Existe a diferença entre gráfico e fundamentalista, são coisas que se complementam. Na gráfica você vai analisar quais são as subidas e descidas do gráfico, da ação ou das ações que você comprou ao longo do dia. E a fundamentalista você vai analisar também o que a empresa, quais são os números da empresa e etc. Tá bom? Então, lucro rápido através de pequenas negociações com vários ativos ao longo do dia. E imposto de renda é de 20%. Então, você paga imposto de renda, você paga IOF em cima dessas operações que você está fazendo. Swing trade também é especulativo, de curto prazo, só que demora dias ou semanas. Então, quando você compra agora, você vai vender, sei lá, tipo daqui uma semana, daqui a alguns dias. Né? O tipo de análise também é gráfico, ó, lucro com apenas uma ou poucas ações em um intervalo médio de uma semana. Então você vai comprar aquela ação em cima daquela pequena variação ou grande variação, pode ser que seja, daquela ação ao longo daqueles dias, você vende e você obtém um lucro ou prejuízo. É uma possibilidade. O imposto de renda que você paga em cima desse tipo de operação são de 15%. Position trade, especulativo também, médio e longo prazo, meses e anos você tem de periodicidade de movimentação dessa conta. Gráfico e fundamentalista é o tipo de análise. Lucro através da valorização de ações no longo prazo e você paga 15% de imposto de renda em cima do lucro. Comprei a 100, vendi a 110, eu pago 15% em cima desses 10 que são o excedente, que são o meu lucro. Tá bom? Não é exatamente isso. Aqui no documento está explicando um pouquinho melhor. Buy and hold, que é o que eu gosto. Tipo de operação em cima de fundamentos, longo prazo, anos e décadas, fundamentalista, né, o tipo de análise, renda passiva gerada por boas ações pagadoras de dividendos. E aí tem Growth Investment e o Value Investing, que aí nós estamos tratando sobre tipos de investimento a longo prazo, né, de anos e décadas. E qual que é o grande problema quando nós estamos falando sobre day trade? É possível ganhar muito dinheiro com day trade? É possível ganhar muito dinheiro com day trade, mas a chance é muito maior de você perder. E eu vou explicar um ponto aqui que é bem interessante. Existe uma ferramenta, você pode fazer em várias outras coisas, né? E por que eu tenho um negócio aqui do Magazine Luiza, por exemplo? O Position Trade, que aqui nós estamos tratando sobre meses. Quem comprou em março a ação que estava 28,81 pode vender agora a 88,94. Né? Fechou o dia de hoje a 88,94. Então quem comprou na baixa vendeu na alta. Tá? Então você pode ter uma multiplicação aqui. Né? Foi quase que triplicou o dinheiro. Até que triplicou porque já passou da casa de 90. Né? Mas quem comprou a 28 conseguiu vender a 90, estourou. Tá bom? Então aí é uma outra análise, deixa de ser o day trade, deixa de ser aquela ação que você compra e vende no mesmo dia. Agora nós estamos tratando de ações que são compradas e vendidas ao longo do tempo. Ok? Então uma das ferramentas que são usadas aqui no day trade, não só no day trade, em outras posições, mas é uma das mais usadas que é no day trade, pelo que eu li, é a parte de alavancagem. O que isso quer dizer? Isso aqui você se endivida para você poder movimentar mais coisas. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, se eu tiver uma alavancagem de 10 vezes, quer dizer que eu iniciei a minha grana, eu tenho realmente 100 reais, mas eu estou movimentando 1.000. Porque eu estou alavancado em 10 vezes. Né? Então, o que isso quer dizer também? Qual que é a parte boa disso? Eu posso ganhar muita grana com isso. Isso é uma obviedade. Eu posso alavancar pelo que estava falando ali nos cálculos, né? Eu não entendi muito bem, então eu não posso falar muito, mas pelo aqui no documento, se você tiver com 1.000, você pode alavancar até 800 mil, né? Então, R$1.000 você consegue alavancar 800 mil, dependendo do que você estiver trabalhando. Então, para você ver o quanto de alavancagem que você tem, só que, veja, você só tem 100, você está movimentando 1.000 dinheiros aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você perder essa grana, você não vai estar simplesmente zerando o que você gastou. Então, por exemplo, imagine que você comprou o Magazine Luiza a R$100 e ele foi a zero. Você perdeu todo o seu dinheiro.
Quando você está trabalhando com alavancagem, que não existe só isso, existem outras formas de você alavancar aquilo que você está trabalhando, o que acontece? Como você está trabalhando em cima de dívida, pode ser que essa sua dívida multiplique. Então, ao invés de você simplesmente perder, ou seja, você vai chegar no número natural de zero, você pode chegar em valores maiores no sentido absoluto, né, que zero. Então, você pode ter valores muito menores que zero. Então, você vai ficar devendo em cima disso. E é uma possibilidade muito real, inclusive, principalmente se você se alavancar em cima do day trade. Dá para você trabalhar com day trade sem estar alavancado, mas para você ganhar muito dinheiro, vamos dizer assim, você se alavanca, e se alavancar é uma parte muito perigosa, perigosíssima, inclusive, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E quando eu estou falando um pouco sobre o cuidado, no próprio documento aqui, inclusive vocês já podem até ter mesmo visto na internet, seja lá o que for, falando sobre uma pesquisa que teve da FGV aqui, a CVM ela disponibilizou alguns dados sobre, aqui também no documento fala sobre tipo viés da confirmação, viés do autocontrole, né, que são os vieses comportamentais quando você está trabalhando com esse tipo de coisa, porque você tem uma variação muito rápida e uma variação às vezes muito grande. Uma coisa é você comprar uma ação, se ela desvalorizou 1%, você vê ali, você perdeu 10 reais, você perdeu 15 reais. Outra coisa é você estar trabalhando alavancado e de um momento para o outro você pode ter perdido 20% daquilo que você tem, e você estando alavancado você está perdendo 10 mil, 15 mil. Aí você já entra em desespero, pode ser que esse valor volte, pode ser que esse valor não volte. Né? Não sei se vocês acompanham bastante essas partes de notícias, né? Mas, por exemplo, o Trump está lá nos Estados Unidos, está tendo bastante auxílio do Fed, né? Eles estão injetando bastante grana no mercado, e o Trump, por motivos, falou para com essa bodega, e graças a isso o próprio mercado deixou de reagir, caiu pra caramba, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, se você tem uma queda aqui no Brasil do índice Ibovespa, ou seja, são várias ações que compõem o índice Ibovespa, se você está trabalhando em cima daquilo, essas ações caem com você estando alavancado, então você vai aumentar muito a sua dívida em cima disso. Tá? Então, tem como você fazer outras coisas, né? Tem como você estudar isso, mas toma muito cuidado que não é exatamente do jeito que essa galera promete para vocês. Tá bom? Então, contratos futuros e mini índice de mini dólar. Tá? A pesquisadora da FGV publicaram em março de 2019 um estudo mediante convênio com o CVM sobre a atividade de day trade. Tá? Então, eles disponibilizaram, o estudo acompanhou quase 20 mil pessoas, day trade e mini índice entre 2013 e 2015, desse total 92,1%. E são pessoas físicas, tá bom? Então, CPFs. Então, quase 92% desistiram antes de completar 300 pregões, ou seja, desistiram antes de completar um ano brincando com isso. E esse daqui é um estudo para verificar se dá para viver de day trade, tá bom? Viver de day trade, só trabalhando com day trade. Apenas 1.500 e poucas pessoas persistiram com a atividade de day trade por mais de 300 pregões. Tá? E aqui vai falando um pouco mais sobre isso, paranãs, e quanto que essas pessoas conseguiram com isso. Né? Aqui mostra a variabilidade do que eles gastaram, do que eles ganharam. Aqui eu estou assumindo também, como nós estamos tratando sobre desvio padrão, que esses valores podem chegar ao negativo. Tá bom? Aqui está falando sobre lucro bruto, mas eu estou tratando aqui também que eles podem chegar ao negativo. Então, eu tenho uma média de 103 e cada valor de desvio padrão são 747. Então, 3 desvios padrões à frente, pode ser que eles tenham ganho mais, sei lá, vamos arredondar para 1.000, 3 mil reais um dia, mas só que pode ser que eles tenham perdido 1.000 reais, 3 mil reais também. Né? 7, 14, 21, vamos colocar 2.200 reais, vai, só para a gente arredondar o cálculo. Então pode ser que eles tenham ganhado muito, e quem sabe sobre distribuição, e eu estou tratando aqui como uma distribuição ensino, uma distribuição normal, que é bem provável que não seja, né? E aqui ele pode ter tido 747, o indivíduo, pode ser não, o indivíduo com menor lucro bruto teve resultado de 103 reais, ele ganhou por dia, o desvio padrão bruto diário foi de 747. O indivíduo mediano teve lucro bruto diário médio de 370, ou seja, o mediano. Né? Então, vocês podem ver que o mediano está aqui. Então, o mediano são 370. Então, ou seja, você tem metade para a esquerda, metade para a direita, o mediano tem 370, ele ganhou. O desvio padrão do lucro bruto diário desse indivíduo são de 2.286.
O indivíduo com maior lucro bruto teve resultado de 4.032 e o desvio padrão dele foi de 33 mil, quase 34 mil reais. Imagina você ganhar 34 mil reais num dia, que é muito legal, mas só que imagina você perder 40 mil, 50 mil, 60 mil em um dia. Então tem que tomar muito cuidado e veja que são só 127 pessoas. Considerações finais. 99% das pessoas não persistiram na atividade day trade, ou seja, operaram menos de 300 pregões. Considerando as 554 pessoas que persistiram com a atividade de day trade por mais de 300 pregões, o resultado médio foi negativo. Então, a boa parte delas ficaram no prejuízo. Apenas 127 pessoas foram capazes de apresentar lucro bruto médio diário acima de R$ 100 e em mais de 300 pregões. Não parece haver curva de aprendizado para a prática de day trade, visto que não houve mudanças significativas de performance entre resultados dos primeiros 200 pregões, resultados a partir dos 200, ou seja, a pessoa que continuou ruim, a pessoa que continuou boa. Ao considerar o lucro bruto médio diário do desvio padrão das pessoas que persistiram por mais de 300 pregões, a conclusão obtida é que o day trade apresenta uma média de ganhos baixa frente ao risco. Assim, o day trade caracteriza-se por uma atividade de alta volatilidade e alto risco, pois há uma grande variação dos resultados à média que o desvio padrão é superior ao lucro médio. E o que isso quer dizer? É um risco do cacete você trabalhar com day trade. Não estou falando você brincar com day trade. Eu vou tirar 2 diazinhos aqui, vou juntar 200, 300 reais e vou brincar de day trade sem me alavancar. Você pode, no fim das contas, você pode perder os 300 contos, você pode ganhar mais até. Né? Você sempre escutar, fulano de tal tirou tantos mil em um dia, fulano de tal tirou 300 mil reais brincando de day trade. Galera, pode ser que sim, mas a pessoa se arriscou muito, se arriscou ao ponto de se alavancar, talvez ao ponto de perder a própria casa em um dia. Então você tem que tomar muito cuidado em cima disso. Não é o que essa galera fala, não é para vocês não vão ganhar dinheiro do nada, isso é mentira. Tá? Não quer dizer que não existam pessoas qualificadas, pessoas com boa fé e pessoas que trabalhem com day trade e consigam se sustentar com isso. Não estou falando disso. Não estou falando que todo mundo que trabalha com day trade é 171. Não estou falando que você trabalhar com day trade é cassino. Você trabalhar com day trade sem saber o que é cassino sim. E que tem muita gente na internet, principalmente no YouTube, vendendo cursinho de day trade. Tem, e a maioria, eu falo, 171 tá querendo ganhar dinheiro em cima de você. Não vá na deles. Dá para você ter um conhecimento muito melhor e de graça. E eu não estou falando que é coisa que eu estou vendendo. Tem na internet e os links estão na descrição. Tá bom? E vamos para a parte mais principal da nossa brincadeira. Mais principal de melhor, de grande. Né? Que é a questão da nossa realidade brasileira. Brasil é um país pobre. Ponto. Brasil é um país de fudido. Pode ser que em grandes metrópoles a gente não viva isso, mas Brasil é um país pobre. E graças ao fato de ser um país pobre, boa parte da população ela não tem dinheiro para poder se manter ou para poder gastar em alguma outra coisa e fazer outro tipo de investimento além da poupança. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa nem mesmo tem dinheiro na poupança. É uma matéria de 2019, mas 67% dos brasileiros não conseguem poupar dinheiro, aponta a pesquisa. É uma pesquisa com uma certa quantidade de pessoas, beleza, tal. Mas, galera, brasileiro é pobre. Eu já fui muito pobre e eu sei que muitas das vezes não dá para você guardar dinheiro. É responsabilidade sua, problema é seu se você não guarda, isso é fato, mas não dá. Muita gente vive no vermelho e só fala, e eu não sou adepto do só é pobre quem quer. Isso para mim é uma idiotice, quem fala isso é uma pessoa babaca, tá? Porque ninguém gosta de viver perto do esgoto, na rua, né? Ninguém é muita gente, mas eu posso generalizar bastante em cima disso. Né? Ninguém olha e fala, puta, meu, que cheirinho de bosta gostoso, né? Adoro cheirar o cu do meu vizinho. Ninguém gosta. Ninguém gosta, tá? Então, quem fala isso só é pobre quem quer é um imbecil. E quem só gosta de pobreza é político e intelectual, tá bom? Então não me venha com essa. Então, sim, é muito difícil você guardar dinheiro. E é lógico, existem pessoas que elas ganham bem e elas não têm esse cuidado financeiro, às vezes porque elas realmente não querem, né? Então elas recebem mais e começam a gastar mais, ou às vezes acontece algum imprevisto, um parente fica doente, cachorro fica doente, quebra alguma coisa na tua casa, seu carro estoura, não sei, a sua hemorroida vai para fora, não sei. Às vezes acontece, você perde dinheiro, mas se você não tiver essa educação financeira,
você acaba se estrepando no fim das contas. E se você não tiver dinheiro para você poder, de poupança, uma reserva financeira, para depois disso você começar a se financiar em investimentos de renda variável, você só vai se ferrar. Seja você homem, mulher, hétero, homossexual, foda-se, você só se estrepa. Então, assim, o importante é você ter uma educação financeira antes de você começar a ficar brincando de day trade, antes de você começar a ficar tentando coisas de renda variável, por exemplo. E por que eu digo que brasileiro é tudo fodido? Veja aqui, ó, IBGE, dados do IBGE, link está na descrição. Rendimento médio nominal habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido no mês de referência do trabalho principal e de todos os trabalhos por nível de instrução, ou seja, o tanto que o brasileiro ganha por mês. Média brasileira, R$ 2.323. Mal dá 2 salários mínimos. Essa é a média que um brasileiro ganha. E existem estados aqui, por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia, que as pessoas que são as mais ferradas, que são sem instrução em menos de um ano de estudo, ou seja, tipo as quase analfabetas, ou até mesmo fundamental incompleto, olha só o tantinho que ganha, R$ 848, R$ 869. Então, como é que uma pessoa vai conseguir ter uma poupança ganhando tão pouco quanto ganha? O brasileiro é pobre, metade da população que eu saiba, a última vez que eu estava vendo, não tem nem mesmo acesso a saneamento básico. O cocôzão cai no rio, o cocôzão cai em algum canto diferente, não vai para uma estação de tratamento. O pessoal não tem nem esgoto encanado. Então, o país tem vários outros problemas. E um deles é a população é pobre. Até mesmo em grandes centros, como, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Tudo bem, conforme você vai aumentando o seu ensino, você pode ver que o salário médio vai aumentando a valores 5 mil, 6 mil, né? 7 mil no Distrito Federal, mas aí a gente está falando de deputados e o caramba 4, essa raça que só serve para roubar a gente. Né? Mas é isso. Então, assim, um investimento que você pode fazer, além da educação financeira, é um ensino formal. E não chega a ser exatamente o ensino completo. Às vezes o ensino técnico já te dá uma condição boa o suficiente para você ter um salário de 3, 4, 2, 3 salários mínimos, né? Que já é o suficiente para você melhorar muito a sua vida. Então, assim, existem coisas que são melhores do que você ficar brincando com day trade. E day trade ele vai te alavancar ao ponto que pode ser que você ganhe muito dinheiro, o que é muito difícil. O mais fácil é você se fuder muito e perder muita grana. Não quer dizer que outros tipos de investimento não aconteçam, não quer dizer que existam pessoas que trabalham com day trade que são boas pessoas, que te ensinem a trabalhar com day trade que sejam boas pessoas, que são todas ruins, não estou falando disso. Estou falando que essa galerinha que fica vendendo day trade, cursinho de day trade, ela quer só botar na tua bunda. Ponto. E se você gosta que botem na tua bunda, sei lá, pense em alguma coisa que você não gosta. É isso. Simples assim. Outra coisa também, ó, da Ambima. Pesquisa que traça hábitos de poupança mostra que 8% das pessoas aplicam em produtos financeiros no ano passado. Ou seja, o brasileiro ele não tem muita ideia de onde investir. Está começando agora, porque a Selic está uma merda. Os juros estão uma merda. Né? Ó, a desculpa de falta de dinheiro é verdadeira e não deve ser desprezada. No entanto, é preciso se conscientizar que ganhar mais nem sempre resolverá o problema. Na maioria dos casos, as pessoas adotam padrões de vida a partir de sua renda e não de suas reais necessidades. Dessa forma, a conta nunca fechará mesmo que eventualmente ganhem mais. Ou seja, não adianta de bosta nenhuma você ganhar mais e você começar a torrar grana igual um retardado ou igual uma retardada. Beleza? Então você vai ter que ter esse controle. Conforme você vai ganhando mais, não começa a gastar tanto quanto. Diminui um pouco. Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder poupar agora. Faça um bico melhor, estude alguma coisa. Galera, eu já me fudi muito na vida para poder fazer isso e, você tem que se virar. Não tem o que fazer. Arranja um bico, faz alguma coisa. Tem. Melhora um pouco a sua vida. Mas tem como tem. É tudo difícil, nada é fácil. Mas tem. Número de brasileiros sem poupança para a velhice salta 10 pontos em um ano. Galera, muita gente vai ficar pobre quando ficar velho. Porque não tem dinheiro poupado, porque está pensando que só vai se aposentar. Isso se aposentar. Se não morrer de alguma outra coisa. Se não morrer, sei lá, de disenteria, porque não mora num lugar no qual não tem encanamento de esgoto.
Então, assim, o importante é, ao meu ver, o mais importante é você ter uma boa educação financeira. Se você não tiver um bom trabalho, você não tem uma renda o suficiente para você ter mais dinheiro do que você gasta, você vai ter que se virar de alguma forma para você poder ter mais dinheiro, para você ter uma renda maior. Conforme você vai tendo rendas maiores ou rendas mais estáveis, você vai estudando, pesquisando outras coisas, investindo em algum determinado lugar, você investe no seu próprio negócio, seja lá o que for, mas existem formas melhores do que você ficar brincando com day trade. Não quer dizer que você não possa, não quer dizer que você não consiga, mas como eu volto a reiterar, essa galerinha de internet que fica vendendo, falando que day trade é de tudo de bom, que fica passeando com um carrinho conversível e fazendo gráfico lá falando que eu vou te ensinar como ser day trader e blá 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 blá, é tudo, não vai na deles. Tá bom? Educação financeira em pauta. CVM lança materiais educativos sobre day trade e funcionamento da bolsa de valores. E são livros bons. Tá aqui, ó, livro da CVM. Tá no link. Você pode baixar. Isso daqui é de graça, galera. PDF muito bom. Mas Uruba, você compra livro. Hoje em dia eu tenho condição de comprar livro. É um pouco diferente. Mas isso não quer dizer que eu também não venho aqui e dê uma lida. Caderno CVM também, aqui explica como é que funciona a parte de day trade e tudo mais. Então você não precisa ficar gastando milhares de reais se endividando para um monte de desgraçado te ensinar como perder dinheiro. Tá aqui. E aqui você vai poder ter opções para você poder investir e pensar a longo prazo. Putz, eu tenho uma necessidade imediata, então você vai tentar buscar coisas imediatas, um bico ou alguma coisa do tipo. Isso daqui, renda variável, dificilmente você vai ficar rico com isso. Então não dá. Então toma cuidado com isso. Não quer dizer que não dê, mas tome muito cuidado com isso. Então, ó, operação do tipo day trade atrai pelo anúncio de ganho fácil, mas são de risco. Esse rapaz aqui, na matéria mesmo diz que ele ficou meses no negativo. Aí depois de um tempo ele conseguiu, mas ele passa por assessoria, ele pergunta para outras pessoas que são bem mais experientes que ele, né? Então por isso que eu estou dizendo, não existe só um 71 no mercado, mas está começando a chover um monte. Então você tem que tomar muito cuidado com essa galera que está querendo simplesmente te vender cursinho. Esse daqui demorou meses, ficou em simuladores por meses, para depois começar a fazer, e quando começou, ele começou no prejuízo. Que perdeu. Depois ele começou a melhorar. Mas só que ele teve um treinamento, ele estudou para isso. Então não é qualquer coisinha, não é um cursinho de um mês, de 7 dias, e não vai ser um retardado mental falando que vai na dele que você consegue, que você vai trabalhar com day trade. Toma muito cuidado com isso. Beleza? E só uma última coisa, por exemplo, só sobre minha experiência. Eu comecei a trabalhar com isso agora, comecei a fazer esse tipo de investimento agora, porque agora eu tenho condição financeira para poder fazer isso, para poder colocar dinheiro ao qual eu posso perder. Tá? Não é muito, mas eu já estou pensando em carteiras de investimentos, em fundos de investimento, em fundos imobiliários que pagam participação de lucro e afins. Então, assim, esse tipo de pensamento, ao longuíssimo prazo, é o que vai te deixar, vamos dizer assim, com uma boa reserva financeira. Talvez não rico ou rica, mas vai te deixar com uma boa reserva. Então, assim, o importante é você ter uma renda ao qual você consiga se sustentar, manter o seu padrão de vida, né? Às vezes você tem que diminuir o seu padrão de vida para você poder começar a ter um superávit nessa sua grana, ou seja, você ter começar a ter a mais desse dinheiro. E depois disso, depois que você tiver uma estabilidade financeira, aí você começa a pensar em renda variável. Aí já é uma opinião minha, tá bom? Não é de qualquer um, de outras pessoas, aí já é uma opinião minha, tá? Então, assim, estude bastante, conteúdo tem de monte. Não só no meu canal, não só nisso que eu estou passando para vocês, conteúdo tem em geral, mas toma muito cuidado com essa galerinha que fica mostrando que ficou milionário em cima disso. Não quer dizer que não existam pessoas que ganhem muito dinheiro em cima disso. O que quer dizer é, de acordo até mesmo com a própria CVM, é que são pouquíssimos. Então, se você, menininho ou menininha, está pensando em day trade, toma cuidado, estuda bastante, não vai na onda dessa galerinha, não vai na onda do amiguinho ou da amiguinha que falou que ganhou tanto por causa disso, porque todo mundo sempre mostra o quanto ganha, mas ninguém mostra o quanto perde. Eu tirei 1 milhão no dia, mas só que ela não fala dos 3 que está devendo. Então, toma muitíssimo cuidado
com isso, tá bom? Os links dos documentos estão na descrição, o link das coisas estão na descrição, então a única coisa que eu só peço é tenha parcimônia. Quando você começar a tiver dinheiro, comece a investir em você mesmo ou você mesma, comece a ter um ensino formal, estude ensino técnico, faça cursos online, estude programação, estude o cacete que for, mas comece a pensar nisso para depois você começar a pensar em renda variável. Tenha uma renda estável, depois você começa a pensar em outras coisas. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado você, menininho ou menininha que está assistindo até aqui. É isso aí. Não se esqueçam, os links estão na descrição com todas as matérias e os documentos da CVM, ao qual você pode baixar os livros e poder estudar na sua casa, no seu celular, seja lá que cacete que for. Beleza, amiguinhos e amiguinhas? Beijos na bunda e até mais. Eu espero que esse vídeo tenha sido gravado. Fui!